Vamos agora ao quadro A Notícia e o Comentário Bíblico. Pastor, nós recebemos uma pergunta de uma irmã que não quis se identificar, dizendo assim: dizem que o inferno é aqui, porque o que aqui se faz, aqui se paga. E aproveitando essa pergunta sobre o inferno, pastor, vamos fazer o nosso comentário bíblico de hoje, cujo tema é O Inferno Nosso de Cada Dia. Na revista Vejinha, número 26, de 2 de julho de 2008, na sua capa de frente, há uma reportagem especial sobre o caos do trânsito em São Paulo, capital, com o título em manchete, O Inferno Nosso de Cada Dia. Continua a revista analisando o trânsito, considerando que são lançados 950 novos carros por dia nas ruas da capital de São Paulo. E daí os grandes congestionamentos que levam os motoristas a sentirem desespero e aflições e dizer que a cidade é um verdadeiro inferno. Pergunto, pastor Natanael, por que será que sempre que se quer falar em situações de sofrimento, de dor, de aflição, se usa o termo inferno? Porque se lê na Bíblia que Jesus se referiu ao inferno como um lugar indesejável que a pessoa deve evitar a todo custo. E ele usou esta palavra inferno como lugar de sofrimento e dor, esclarecendo que é preferível, escute bem, meu prezado ouvinte, que a pessoa em vida perca um pé, perca uma mão, que perca um olho, que fisicamente, vamos assim dizer, seja uma pessoa mutilada, a ter um corpo perfeito e ir para esse lugar de sofrimento chamado inferno. Então, toda pessoa que lê a Bíblia, ela vai tomar conhecimento disso e associa a palavra inferno com lugar, como lugar de sofrimento, de dor, lugar indesejável. Agora, o que nós falamos sobre as palavras de Jesus está em Marcos capítulo 9, versículos 43 a 48. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então aí estão palavras do Senhor Jesus Cristo que demonstram que o inferno não é como algumas pessoas falam. Por exemplo, a pergunta aqui da nossa ouvinte, que o inferno é aqui mesmo na terra, que aqui se faz, aqui se paga. Certos pecados, na verdade, são castigados aqui na terra, mas isso não quer dizer que não vai haver depois a continuidade. Agora, dizer que o inferno é aqui, ora, eu diria que certas pessoas, então, ricas, nunca iriam para o inferno porque vivem uma vida nababesca. Até pessoas humildes, quando está muito calor, têm em suas casas ar-condicionado, tem um mar aqui bonito, uma praia, vão para lá se refrescar, e quando está muito calor, tomam uma aguinha gelada, um sorvete, e nada disso haverá realmente no inferno, segundo as palavras de Jesus em Lucas 16, versículos 22 a 25, mostra que alguém no inferno estava tão anelante por água que
solicitou, pediu que pelo menos alguém molhasse o dedo na ponta da água e fosse refrescar a sua língua. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então aí está alguém que estava no inferno, queria sair. Quando não lhe foi possível, pelo menos ele queria ser aliviado. Que a ponta do dedo de uma pessoa fosse molhada na água e fosse passada na sua boca para aliviar o sofrimento, a sede pelo qual passava. Pergunta então, pastor, considerando que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, qual a palavra grega que é traduzida para o português por inferno? A palavra grega é geena. Vou repetir, geena. E esta palavra geena está empregada 12 vezes no Novo Testamento. E 11 dessas 12 vezes foram usadas por Jesus. Então nós encontramos alguns exemplos, que não vamos citar todos. Como eu disse, são 12 exemplos, 11 vezes nos evangelhos. Eu vou citar apenas o lugar e depois vamos ler alguns textos deste. Mateus 5, 22, 29 e 30, Mateus 10, 28, Mateus 18, versículo 9, Mateus 23, versículo 15, 15, versículo 33, Marcos... Só corrigindo, pastor, é Mateus 23, versículo 33. É Mateus 23, 33. Temos Marcos 9, 43, 45, 47, Lucas 12, versículo 5, e uma vez fora dos lábios de Jesus, que está em Tiago 3, versículo 6. Mas gostaria que o irmão lesse para nós, por exemplo, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então aí está. Inferno é a tradução da palavra geena no texto de Mateus 10, 28. E vamos ler aí em Mateus 23, 33. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais... Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? A palavra aí é a palavra geena. Então Jesus estava falando aos líderes judaicos que impunham cargos pesados sobre os demais, mas eles próprios não tocavam com os dedos. Então Jesus falou dessa palavra muito severa, Mateus 23, 33, e que aponta que eles eram considerados as serpentes ou raça de víboras que seriam castigados no inferno. Então aí está esta palavra, e em João capítulo 5, versículo 29... E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então aí está a pessoa que vai para este lugar chamado inferno, ele vai ressuscitar para apresentar-se diante do tribunal divino, que é o chamado juízo final, e assim será uma situação definitiva para a sua vida. Pergunto também, pastor, por que a palavra grega geena foi usada para indicar o inferno? A palavra geena é uma palavra que foi usada
considerando que nos dias de Jesus havia fora da cidade de Jerusalém um depósito de lixo, e para que não houvesse epidemia no local, dado que os corpos eram jogados ali de animais, onde se mantinha um fogo contínuo para queimar, para evitar, como dissemos, epidemia. E onde o fogo não atingia os corpos, os vermes agiam no seu trabalho de devorá-los. Então Jesus usou essa figura, o bicho não morre e o fogo não se apaga, para representar o inferno. Pessoas que para lá forem não terão descanso. E essa palavra Geena, no grego, aparece no Antigo Testamento com o nome de Vale do Filho de Inom. Em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3, e nesse local, Vale do Filho de Inom, no tempo da apostasia de Israel, ali se levantava um ídolo do deus Moloque, e aquele ídolo era encandecido, e pela boca daquele ídolo eram jogadas crianças recém-nascidas que os israelitas apóstatas, ao invés de adorar o Deus verdadeiro sem sacrifícios humanos, eles tinham sua fé nos ídolos e lançavam seus filhos em sacrifício. Então ali, aquele fogo contínuo e os adoradores prestando cultos aos ídolos viviam nesse clima afastados de Deus. E mais tarde ele se tornou um local de um depósito de lixo fora dos muros de Jerusalém, com um fogo que continuamente queimava, consumindo seu entulho. E quando Jesus então usou essa palavra Geena para se referir ao inferno, isto chamou a atenção dos seus ouvintes para este vale, e eles entenderam o terrível sofrimento que os ímpios experimentariam. Vamos ler então o texto indicado. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Então aí está o sentido da palavra Geena, local de sofrimento contínuo. Pastor, existem outros grupos religiosos que não concordam com o ensino de Jesus sobre o inferno como lugar de tormentos. Que outros textos bíblicos poderiam ser citados onde Jesus se pronunciou sobre o inferno? Nós temos a palavra Hades, usada por Jesus 10 vezes, e essa palavra Hades é o local para onde o espírito ia, enquanto que o lugar do corpo, no grego, eram usadas outras palavras. Por exemplo, nós temos a palavra Tafos, Minema, Menemeion, como lugar do corpo. E o lugar da alma, ou do espírito, era usada essa palavra Hades. E Hades, que é o lugar da alma, era dividido em duas partes. O lugar dos perdidos, que é propriamente o inferno, e os santos do Antigo Testamento, enquanto Jesus não veio para consumar a obra da redenção, permaneciam noutra parte chamada paraíso ou seio de Abraão. Até que com a vinda de Cristo, nós dizemos, à luz da Bíblia, que esses crentes, quando morrem, podem ter a promessa que Jesus declarou ao ladrão na cruz, quando ele pediu: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Mas vamos ler algumas palavras onde Jesus se referiu a este lugar. Mateus 8:12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13:42 e 50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes.
e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 22:13. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Em Mateus 25:30, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Lucas 13:28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Agora, quando ouvimos esta expressão, choro, pranto e ranger de dentes, logo nós entendemos que morder com os dentes ou desgastar os dentes de uma maneira como é descrita, demonstra angústia, demonstra ira, demonstra que a pessoa está sob um sofrimento muito grande. E foi a linguagem de Jesus, choro e ranger de dentes. De modo que quando nós falamos aqui, as palavras de Marcos 16:15 e 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Da mesma forma que se apresenta a palavra quem crer e for batizado será salvo, se apresenta negativamente, mas quem não crer será condenado. Então será o oposto daquilo que Deus está oferecendo graciosamente a todas as pessoas. E algumas pessoas contestam, mas e o amor de Deus, onde fica? Ora, o amor de Deus está exarado, está registrado em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus quer que todos os homens se salvem. Só irá para o inferno a pessoa que recusar a oferta de salvação que Deus nos oferece na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus quer que todos os homens se salvem. Nós encontramos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que a paciência de Deus está esperando mais alguém. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então encontramos pessoas que hoje zombam do inferno, dizendo que o inferno da sepultura é um lugar de descanso, que é uma aberração, porque a figura que Jesus usou é choro e ranger de dentes. Logo, deixa-se de obedecer, de atender a recomendação de Jesus para evitar este lugar, e a pessoa então se aceita que o inferno é lugar de descanso, que o inferno é aqui, que aqui se faz, que aqui se paga, vai ser surpreendida, decepcionada, quando ouvir de Jesus as palavras de Mateus 25:41. E nós estamos aqui pregando o Evangelho. Evangelho, boas novas de salvação. Quem crer e for batizado será salvo. O homem só não é salvo se não quiser. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então só irá para este lugar a pessoa que recusar. Mas, obrigatoriamente, à luz da Bíblia Sagrada, não podemos omitir essa verdade bíblica. Muito bem, pastor, termina aqui a notícia em comentário bíblico. Agora vamos responder algumas perguntas. Antes, pastor, o nosso irmão ouvinte Eugênio Batista nos ligou, desejando um bom dia na paz do Senhor. Obrigado, irmão, pela sua lembrança, e retribuímos com a paz do Senhor. E queremos avisar ao nosso irmão ouvinte Douglas, da Brasil para Cristo, que ele pode trazer o livro que o pastor vai dar o seu crivo, o seu parecer. Temos uma pergunta aqui do nosso irmão Roberto, pastor. Falar a respeito da igreja Bola de Neve. Bom, Bola de Neve é uma igreja evangélica que prima como uma igreja que convida os jovens
para fazerem parte dela. E os nossos jovens dos dias atuais estão querendo abrir um pouquinho mais o caminho, porque Jesus disse: o caminho é estreito. Mas há pessoas que querem ser crentes e, paralelamente, ter certas liberdades do próprio mundo. E nessa igreja encontram, então, essa oportunidade de músicas com letras evangélicas ou bíblicas, porém com ritmo diferente, mas o ritmo que impera fora da igreja é o punk, é o rock e outros ritmos que os jovens hoje apreciam. E temos também apenas um reparo com relação ao batismo, que se prega nesta igreja, o chamado batismo regeneracional, que não é uma forma bíblica correta. Batismo não salva, batismo é para pessoas salvas. De acordo com Romanos 10, 9 e 10, nós notamos que a salvação precede o batismo, e no batismo se retrata a experiência da nova vida que recebemos em Cristo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, com o coração se crê, com a boca se faz confissão, e posteriormente a pessoa é levada às águas batismais, representando ou dramatizando no batismo a experiência nova de ser uma nova criatura. Mas isso não ocorre no batismo, ocorre antes, e o batismo retrata essa experiência. Quem desce às águas batismais para se salvar vai se decepcionar, porque o batismo realmente não salva.